Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede e fazer uso da sua palavra. Quero aproveitar hoje para ler em Filipenses capítulo 2, uma passagem bastante conhecida dos irmãos, sobre a qual eu gostaria de fazer algum comentário. É Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso 8. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quero, nesse momento, me ater principalmente aos versículos 6, 7 e 8, o que não impede que os irmãos venham a meditar em toda a passagem para ter acesso a todo o contexto. Esta passagem, Filipenses capítulo 2, de 6 a 8, trata da divindade de Jesus Cristo, coisa evidente, né, antes de sua encarnação e depois de sua morte na cruz. Ao comparar o versículo 6 com João 10:30, nós podemos observar que Cristo é igual a Deus. E não deixe de ler João 10:30 para você poder ter essa comparação em mãos. E eu quero dizer que, além do mais, ele provou na sua encarnação e morte que ainda era divino. Eu creio que ainda é, e todos nós, né? Pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em outras palavras, ao tornar-se um ser humano, Cristo não se tornou menos divino, meus amados. Ao falar com os seus discípulos, Jesus disse o seguinte: meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Você pode conferir isto em João 10, verso 29 e 30. Agora, que conclusão nós chegamos? Ora, que como Cristo é igual a Deus Pai, os que procurassem roubar os seus fiéis seguidores da sua mão também estariam tentando removê-los da mão do próprio Deus. É por isso, em Filipenses 2, versos 6 e 7, Paulo declara que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. O que podemos entender? O que devemos entender aqui é que Cristo abriu mão de sua glória que possuía, irmãos, devido ao fato de que ele era divino, né? Antes de sua morte, Jesus pediu que o Pai o glorificasse em uma posição ao seu lado, com a glória que ele tivera mesmo antes que o mundo fosse criado, como nós podemos entender lá em João 1:1, quando todos entendem: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ou em outra tradução, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou ainda, no princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Se Cristo tivesse vindo à terra com uma ênfase na sua igualdade com Deus,
meus amados, e em tudo o que isto implica ou implicava, o mundo somente teria se maravilhado com ele, ficaria pasmado, apaixonado, eu poderia dizer, pelas suas obras, espantados, temerosos pelas obras que ele realizou, mas, no entanto, não o teria recebido como Salvador. O nosso Senhor, ele não teve reconhecimento nem glória por parte dos homens, enquanto ele esteve na terra. É assim também, como Deus encarnado, assim como também muitos, a maioria não conhece hoje e não dão a ele a glória devida. Agora, contudo, Cristo jamais perdeu a sua posição como Deus. A expressão do versículo 7, tomando a forma de servo, deixa eu ler aqui para você ouvir, olha aqui. Verso 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E ainda vou citar o verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Para a gente fazer uma análise mais calma, sem correr, eu quero lembrar vocês que no verso 6 está escrito, sendo em forma de Deus. A palavra forma no verso 6 é a palavra grega morfe, se referindo à natureza divina, nesse caso, a sua natureza divina. Agora, já no verso 8, quando diz assim, achado na forma de homem, a palavra em nossas Bíblias traduzida por forma é a palavra grega esquema, que se refere à sua aparência externa. Ele era exatamente igual a um homem, ele era um homem como nós. E no verso 7, como eu comecei a citar, essa expressão, tomando a forma de servo, ela deveria ser entendida como tendo tomado, o que indica que ele se tornou como um servo, à semelhança do homem na sua encarnação, e que ele não possuía essa forma antes dessa ocasião, antes desse momento. O seu propósito, ao vir como homem, foi morrer pelos pecados da humanidade. E a ideia principal a considerar é que Cristo era e é quem ele afirmou ser, ou seja, ele é Deus. E eu lembro aqui de uma passagem tão linda que vocês também lembram, não é? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele manifestou-se na forma de homem para que pudesse morrer. E assim, ele satisfez o juízo da lei contra o pecado, contra o pecado do homem, conforme você pode conferir isso lá na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 2. Agora, o fato de que ele veio como ser humano não removeu a sua posição no céu, de jeito nenhum, irmãos, não fez isso, não houve essa remoção, mas permitiu que ele realizasse a vontade de seu Pai, pois foi para isso que ele veio. Cristo era igual com o Pai, mesmo quando estava morrendo na cruz do Calvário. E, na verdade, o Senhor Jesus, ele experimentou todos os sentimentos que existem no corpo humano, mas, diferentemente de nós, diferentemente de mim e de você, ele nunca permitiu que estas coisas bloqueassem a sua mente e a afastassem da cruz ou o levassem ao pecado, como nós já vimos escrito muitas vezes, nós já lemos muitas vezes em Hebreus 4:15, onde diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora, o último versículo que eu li, foi o verso 8, não é? Ele
exemplifica a verdadeira humildade em ação. Está escrito que Cristo humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Esta obediência resultou na humildade que Cristo exibiu quando se dirigiu voluntariamente para a cruz. E nessa ocasião, ele era plenamente Deus, mas deixou de lado essa glória para cumprir a vontade do Pai. A vontade do Pai, que era glorificar-se a si mesmo e salvar a humanidade dos seus pecados. Então eu digo para você, ao terminar essas minhas poucas palavras neste momento, que você e eu não podemos de maneira alguma perder esta oportunidade de conhecer a Deus, de buscar o seu conhecimento, de buscar o Senhor Jesus, enquanto nós ainda o podemos encontrar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.